Aí vamos aqui agora passar aqui para a tela, para a questão aqui no caso número 3, tá certo? Vamos lá, vamos desenrolar aqui. Como essa questão aqui é bonitinha, cara. Ele fala assim, ó, de quantas formas distintas, não é? Podemos colorir, né, as listras da bandeira que segue. A gente vai fazer aqui a bandeira, não se preocupe não, né? Da bandeira que segue. É uma bandeira, na verdade, eu vou até desenhar aqui, mas daqui a pouco ela aparece. Mas a bandeira seria essa aqui, ó. Ó, que coisa linda aqui, meu desenho. Uma bandeirinha aí com 4 listras, né? Ou seja, de quantas formas distintas podemos colorir as listras, né, da bandeira que segue usando apenas, né, as cores roxo, laranja e verde. Essa é a primeira pergunta que ele faz. Rapaz, depois ele pergunta o quê? De quantas formas podemos colorir a mesma bandeira com as mesmas cores, mas tem uma restrição. Não pode haver listras adjacentes com a mesma cor. Professor, como é que a gente faz isso? Eu vou colocar algumas situações. Primeiro que é o seguinte, é uma bandeira com 4 listras, não é? Se é uma bandeira com 4 listras e você só tem 3 cores a preencher, amigos, pode ter certeza, sempre vai ter que ter, não é, cores repetidas na bandeira. Vê só, isso aqui é uma situação, né? Bandeira aí, ó, é uma bandeira bem multicolor, não é? Inclusive, então tá aí, verde, laranja, roxo e laranja. É uma maneira de você pintar. Outra coisa, Gibran, me diz uma coisa, você poderia, no caso, é obrigado que você use todas as cores? Rapaz, ele não coloca isso como condição, então você não tem a obrigação de usar as 3 cores. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui ele continuou usando as 3 cores, tá aqui, roxo, laranja, verde e roxo, tranquilo. Professor, e essa daqui? Ele nem usou a laranja e nem é obrigado, né? Ele colocou verde, roxo e roxo. Isso aí seria uma maneira, uma terceira maneira de... Professor, aí tu tá contando, de uma certa forma eu tô aqui mostrando situações. A gente não vai ficar fazendo contando porque isso vai ficar bem trabalhoso, né? Dá uma olhada aqui, isso aqui é outra maneira. Verde, laranja, laranja e laranja, não é? Professor, outra situação, cá está. Roxo e laranja, não é? E, professor, tudo de roxo pode, mas sem problema algum, claro que pode, tem bronca não. Bom, então são situações que a gente está colocando. Agora perceba, para você fazer isso, né, para você pintar essa bandeira, perceba que isso aí vai ter que estar dividido em quantas etapas? Vai estar dividido, na verdade, em 4 etapas. Pintar a primeira, segunda, terceira e quarta listra, não é? Então, princípio multiplicativo aqui na cabeça, né? Claro, agora vamos fazer o seguinte, aquela velha história, deixa eu tentar, né, apagar aqui as anotações. Pronto, apagamos aqui. Dá uma olhada que bonitinho. São 4 traços. Professor, por que 4 tracinhos? Retomando aqui, 4 traços, porque a minha situação, ela requer que eu o quê? Que eu divida a minha questão em 4 o quê? Em 4 etapas. Pintar a primeira, segunda, terceira e quarta listra, não é? Professor, quando você for pintar a primeira listra, você tem quantas possibilidades de resultado? 3 possibilidades de resultado, aí está, né? Professor, pintou aí no caso a segunda listra. 3 possibilidades de resultado. Professor, por que você está colocando 3 possibilidades? Porque são exatamente as cores roxo, laranja e verde, né? Professor, pintou a terceira listra. Quantas possibilidades? Continua sendo 3, que é o roxo, o laranja e o verde. E quando você for pintar, no caso, a quarta e última listra, são 3 possibilidades do mesmo jeito aí. 3 possibilidades de resultado. Professor, e agora? Multiplica ou soma? Aqui, princípio multiplicado, você tem que pintar a primeira, segunda, terceira e quarta listra. Não é primeira, segunda, terceira ou quarta lista, né? Então, na verdade, são... ou, conectivo não seria o ou, seria o i. Pintar a primeira, segunda, terceira e a quarta lista, você o quê? Multiplica, o conectivo é o e, tá aí, ó. Fez o produto, deu 81, tranquilidade. Então, você pode pintar essa bandeira de 81 maneiras diferentes. Professor, faça isso na prova, não dá certo você ficar contando de 1 por 1, não. Contar de 1 por 1, nesse caso, já começa a ficar de uma certa forma inviável, né? Outra coisa, vamos para a segunda etapa da questão. Qual é a segunda etapa? De quantas formas podemos colorir a mesma bandeira com as mesmas cores, mas com a restrição? Qual a restrição? Não pode haver listras adjacentes com a mesma cor. Professor, quer dizer que é listras adjacentes? Listras vizinhas. Listras, não é verdade? Que sejam coladas, juntas, tem gente que adora falar assim, apregadas, não é? Não é bonito falar assim? Então, veja bem, então se você tiver listras, não é, adjacentes, vizinhas, não é, juntas com a mesma cor, rapaz, nessa situação aqui, ele está proibindo isso. Veja que aqui a gente colocou, não é? A gente colocou quantas maneiras de você pintar essa bandeira? 6, apesar de terem 81 maneiras. Eu coloquei aqui 6 possibilidades. Dessas possibilidades, essas 6 que a gente colocou aqui, perceba que já tem algumas que são possibilidades do mal, né? Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é uma possibilidade do mal, né? Olha a caveirinha, tem 2 listras adjacentes, não é? Não dá. Tem listas adjacentes. Professor, tem outra possibilidade do mal? Tá aqui. Isso aqui é outra possibilidade do mal. Professor, tem essa aqui é possibilidade maligna, não é?
Se você for inventar de colocar uma dessas, você perde a questão. Professor, então como é que nós faríamos? Rapaz, continua aí com 4 possibilidades. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou preencher para vocês, para a coisa ficar melhor de vocês enxergarem. Imagine que aqui está a bandeira. Tá aqui, ó. Bandeirinha, 4 listras. Lá vai você pintar a primeira listra. Quando você for pintar a primeira listra, tudo bem. Você tem quantas possibilidades de resultado? 3. Aí, 3 possibilidades de resultado. Tranquilidade. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e escolher aleatoriamente uma dessas cores. Roxo, laranja ou verde. Vou começar aqui pelo laranja. Imagine que você pintou a primeira listra de laranja. Rapaz, quando você for pintar a segunda listra, o que é que vai acontecer? Pode pintar de laranja de novo? Não. Laranja não pode. 2 cores vizinhas pintadas de laranja seria aí inviável para a questão. Ou seja, quando você vai pintar a segunda listra, você tem quantas possibilidades? Só 2. Você só pode pintar o quê? Ou de roxo, ou de quê? Ou de verde. Então, ó, 2 possibilidades. Eu só pintar essa segunda lista aí com outra cor, claro, que não seja a laranja. Rapaz, eu vou pintar. Vou colocar aqui de roxo. Tá aí, eu coloquei o roxo. Professor, lá vai você pintar agora a terceira listra. Gibran, quando você for pintar a terceira listra, pode usar o roxo? Não, o roxo não pode. Professor, pode laranja? Laranja pode. Pode ser o laranja ou pode ser o quê? O verde. Então, olha, quantas possibilidades? 2 possibilidades, só não pode o roxo. Beleza? Aí o que é que a gente vai fazer? Professor, pintar a terceira listra? A terceira listra, você pode pintar o quê? De laranja ou de verde? Rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o laranja. Eu posso, não tem problema. Agora, quando você for para para a quarta e última listra, o que é que vai acontecer? Você não pode pintar ela de quê? De laranja. Mas você pode pintar de roxo ou pode pintar de verde. São quantas possibilidades? 2. Aí você vem aqui, ó, vamos fechar aqui, ó. Pronto, pintei a última de verde. Perceberam? Quando você fizer o produto 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 24. Ou seja, na verdade, você só pode pintar essa bandeira seguindo aí essas informações, segundo essas condições. Quais inclusive são as condições? As condições são que a bandeira não pode ter listras adjacentes com a mesma cor, não é verdade? Ou seja, só de 24 maneiras. Eu posso pintar livremente de 81 maneiras, mas com a condição de não ter listras adjacentes, né? Com a mesma cor são 24. Tranquilo? Amiguinho, passa aqui, pra cá, por favor. Ó, tá aqui, de volta. Outra questão que simplesmente são contas fáceis. Não tem conta difícil. Primeiro você multiplicou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E depois você multiplicou quanto? 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que conta, na verdade, não é nem a sua habilidade na parte de álgebra, de fazer contas enormes, de resolver equações. O que conta mais na parte da análise combinatória é interpretação só. Tendo uma boa interpretação, os cálculos são o quê? São cálculos fáceis, sem complicação alguma, tá certo? E novamente, análise combinatória, assim como probabilidade, são o quê? São questões que têm praticamente uma frequência enorme no vestibular aqui da UFRN. A gente espera que vai cair novamente, tranquilo? Vamos fazer o seguinte, vamos desenrolar aqui outra questão, passa para cá, por favor, vamos para a tela aqui. Olha só, passando aqui bem rapidinho, pronto. Essa questão aqui, primeiro que ela é uma questão simples, né? Uma questãozinha aí de uma Olimpíada Brasileira de Matemática, mas sinceramente sem complicações. Olha só o que é que o cara fala. Ele fala assim, ó, o desenho ao lado mostra o mapa de um país imaginário, constituído por 5 estados, tá certo? Tá aí o país, aquela coisa toda, no caso está dividido em estados. Aí ele fala assim, deseja-se colorir esse mapa com as cores, né, verde, azul e amarelo, de modo que 2 estados vizinhos não possuam a mesma cor. Ou seja, quer dizer que se eu tiver estados com fronteira, estados, não pensei que eram regiões, mas na verdade aqui são estados. Estados com regiões vizinhas, não é verdade? Melhor, estados com fronteira, se você tiver 2 estados aí vizinhos, 2 estados que dividam a mesma fronteira, rapaz, você não pode colocar a mesma cor. Professor, parece com a questão da bandeira, muito parecida, né? Só que a bandeira era uma lista atrás da outra. Professor, e aqui? Rapaz, aqui nesse mapa você vê que tem um estado ali que é o central e tem alguns arrodeando ele, não é verdade? Aí ele fala assim, deles colorir esse mapa com as cores verde, azul e amarelo, de modo que 2 estados vizinhos não possuam a mesma cor. De quantas maneiras diferentes esse mapa pode ser pintado? Melhor maneira de você fazer essa questão. Use o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, mas vá colorindo o mapa. Professor, eu vou colorir como? Vamos aqui mostrar como é o esquema. Primeiro, quantas etapas? 5 etapas. Você tem que pintar 5 estados, tem que estar dividido em 5 etapas. Beleza. Professor, quando eu for aqui colocar, né? Quando eu for colocar aqui
escolher um estado. Eu posso escolher qual? Meu amigo, escolha o que você quiser. Você escolhe o estado que você quiser. Só que o estado que você for escolher, você pode colocar quantas cores? As 3. Não tem nada pintado por enquanto. Você pode colocar o quê? Pode colocar o verde, pode colocar o azul, pode colocar o amarelo. Não tem bronca não, né? Inclusive eu estou vendo aqui que tem um errozinho de digitação, ó, com as cores verde. Aí não tem esse Szinho aí, né? Com as cores verde, vírgula. Deixa eu até ajeitar aqui, né? Para não ficar feio aqui, né? Eu não consigo coloquei uma... Menino, essa vírgula ficou muito feia, mas tudo bem. Com as cores verde, azul e amarelo, tá certo? Quando você for pintar qualquer estado desse, o que é que vai acontecer? Caro amigo, você coloca aonde você quiser essa cor e você tem 3 possibilidades. Então, ó, 3 possibilidades aqui, né? O estado que você escolher, você pode colocar a cor que você quiser. Professor, e você vai escolher que estado? Aí é uma questão aleatória. Você escolha o estado que você achar melhor. Eu, particularmente, vou começar pelo central. Professor, e tu vai colocar que cor? Sinceramente, eu nem lembro mais. Vamos ver aqui no slide qual é a cor que eu coloco. Pronto, verdinho, tá certo? Então, coloquei aí no caso, né? No estado central, a cor verde. Professor, e agora? Agora você tem que escolher um estado que está rodeando, né? Professor, qual estado? Tanto faz. O interessante é que você saiba, o estado que você escolher que está rodeando, você só pode colocar 2 cores. Não tem mais como você colocar a cor verde. Só pode ser azul, a cor azul ou a cor amarela. Então, nesse segundo tracinho aí, no segundo tracinho, você vai usar o princípio fundamental da contagem. Rapaz, só são 2 possibilidades. Dá uma olhada aí, ó. 2 possibilidades. Professor, qual é o estado? Gibran, qual é o estado que você vai, no caso aí, preencher? Sinceramente, eu não lembro mais qual é o estado, mas tanto faz. E o importante é que você saiba o quê? Você só pode usar ou azul ou amarelo. Ou a cor azul ou a cor amarela. Professor, como é que fica a situação? Tá aí. Coloquei, preenchi esse estado que apareceu aí, coloquei de cor azul. Tranquilo? Pronto. Agora é que vem a complicação. Pensa direitinho aqui comigo. Professor, e agora eu escolho que estado? Que eu tenho 3 estados ainda aqui para escolher. Aí deixa eu explicar para vocês. Eu vou dizer que aqui é o estado 1, aqui é o estado 2 e aqui é o estado 3. Dá uma olhadinha. Essa parte é a complicação, que aqui é onde você tem que, no caso, decidir qual estado escolher, porque aqui vai ter complicações. Qual o esquema, né? Um grande professor aí, no caso, que já faleceu, que era o professor Morgado, né? Ele era cearense, inclusive, né? Os cearenses são bons pra caramba em matemática, ela tem uma cultura muito boa nessa parte de matemática, tem uma aprovação muito grande, né? Lá para o ITA também, inclusive. Esse professor Morgado já faleceu, ele falava uma coisa muito interessante: você vá sempre para a situação mais problemática, né? Eu acho muito legal o cara falar uma coisa dessa. Vá sempre para a situação mais problemática. Por quê, professor? Se você não for, no caso, para uma situação não problemática, rapaz, o que é que vai acontecer? Esse problema que você teria agora vai se tornar uma bola de neve. Então vá para onde tiver o problema. Professor, e onde é que está dando problema? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Pensa direitinho, qual é o mapa, qual é o estado mais problemático? 1, 2 ou 3? Rapaz, veja bem, no estado 1, por exemplo, no estado 1, você só consegue colocar uma cor, que seria amarela. No estado 3, você também só consegue colocar uma cor, que seria o quê? Amarela. Professor, no estado 2? Rapaz, no estado 2 você consegue colocar amarelo e azul. Então, na verdade, o estado 2 ele não é tão problemático. Por quê? Porque no estado 2 você tem mais possibilidades. No estado 2 você consegue colocar azul e consegue colocar amarela. Não invente de preencher o estado 2, porque ele não é um estado tão problemático. Tente preencher os mais problemáticos, ou 1 ou 3. O 1 e o 3 são problemáticos. Por quê? Porque você consegue colocar a cor o quê? Amarela. Então, de novo, usando a ideia que eu estou falando aqui, que na verdade essa frase não é minha, essa ideia não é minha, é de um professor já falecido, inclusive é o professor Morgado, né? Que é exatamente isso que ele fala: vá sempre para a situação mais problemática. Ou seja, olha só, tanto, eu vou até colocar aqui de novo, no 1, né? 1, 2 e 3. De novo aqui, ó. Falando de novo, então veja só, ou você vai preencher o 1 ou você vai preencher o 3. Se você preencher o 1, só tem uma possibilidade, que é amarela. Se você preencher o 3, só tem uma possibilidade também amarela. Veja só, quando for aparecer aqui, ó, aqui, você vai ter apenas o quê, hein? Uma possibilidade, que é exatamente amarela. Tranquilo? Bom, aí eu vou fazer agora o seguinte, vamos lá, deixa eu tentar aqui, no caso, né, apagar aqui de novo. Apagar que eu ainda estou me habituando aqui à situação. Pronto.